O Espírito do Senhor está também sobre cada um de nós. Queridos irmãos, nós vamos ficando em pé e nós vamos alegremente cantarmos para acolher o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida, e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida, e vida. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. De fato, a palavra de Deus não é uma doutrina, é muito mais que uma doutrina, é muito mais que um ensinamento, é uma presença, é o próprio Senhor, é o próprio Deus, que se manifesta e que realiza através da palavra, o Verbo que se fez carne, habitou e habita entre nós. E nós vemos essa liturgia destacar. Quero saudar antes a todos que estão aqui presentes nesse terceiro domingo do tempo comum. Saúdo também os irmãos que estão através da Rádio Tabajara FM de São Benedito. Obrigado por nos receber em sua casa, mesmo nos afazeres. Você vai escutando aí a palavra e a liturgia. Saúdo também todos que participam através das redes sociais, hoje tão importante meio de comunicação, tanto no YouTube quanto no Facebook. E ao cônego Vladian, seja sempre bem-vindo. É uma alegria nos reunirmos também, como na volta do exílio, essa primeira leitura do livro de Neemias, situa-se aí entre o século V para o IV, no contexto do retorno do exílio. Um exílio longo, difícil, humilhante para o povo de Deus, e uma cidade destruída. A esplendorosa Jerusalém não existe, uma cidade sem muros, devassada, e um povo entregue totalmente. Aí entra a força e o poder da palavra de Deus, precisamente nesse contexto em que Neemias, um alto funcionário da corte de Artaxerxes, entristecido pelo que acontecia em Jerusalém, ele obtém do rei autorização para se instalar na capital judia. E aí Neemias vai começar a sua atividade com a reconstrução das muralhas. Mas a grande reconstrução que precisa ser feita é a reconstrução da unidade nacional, do sentido de povo, e sobretudo de povo de Deus, de pertença a Deus. E aí eles colocam esse estrado na praça, um lugar elevado, e é em torno da palavra que se começa a reconstrução da nação de Israel e de Jerusalém. Mais importante que a reconstrução física é resgatar o sentido de povo e de pertença a Deus que aquele povo tinha perdido. E então aí entra a importância e o valor da palavra de Deus. Vejam bem o que está dito aqui. Na porta das águas, de frente à porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia,
na presença dos homens, das mulheres e de todos que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Então está muito claro, a força, o poder que está na palavra do próprio Deus. E essa palavra, ela tem a força e o poder de reconstruir, de restaurar aquilo que se tinha perdido. Na verdade, o exílio foi consequência já de uma infidelidade daquele povo. Mas agora eles voltam, encontram um país arrasado e eles precisam reconstruir, ou seja, restaurar. E aí está a esperança que essa palavra gera. Como também na segunda leitura vai deixar muito claro que essa palavra ela tem o poder de formar a comunidade, a verdadeira igreja de Cristo. Aí São Paulo nos dá, inclusive, uma hierarquia de dons, de carismas, aqueles que são responsáveis pela construção, para a edificação da comunidade, do edifício espiritual, são os mais importantes. E aí ele vai elencando numa escala de importância, precisamente aquilo que edifica a comunidade é mais importante do que aquilo que edifica a mim pessoalmente. Então, mais uma vez, a palavra de Deus colocada no centro da comunidade, ela vai gerar o quê? Vai gerar comunhão, vai gerar vida, vai gerar unidade, que é tão importante. E é o que tentam tirar de nós o tempo todo. O que o mundo, as forças opostas tentam fazer? Quebrar a nossa comunhão, a nossa unidade, para nos enfraquecer. Porque quando nos unimos em torno da palavra, nos deixando conduzir por ela, que é um sinal visível, palpável da presença do próprio Deus, nós somos fortes e temos capacidade de enfrentar e de resistir a qualquer forma de opressão. Mas se deixarmos a divisão, que aí vem pelo individualismo, a vaidade às vezes vai ferindo a comunhão, aí arrebenta tudo, acaba com tudo. E hoje tem uma tendência muito forte para uma espiritualidade extremamente individualista, onde as pessoas procuram mais na palavra um deleite, podemos dizer assim, intelectual ou até espiritual, e a palavra não é, o objetivo dela não é esse. É tanto que Jesus, quando ele assume a profecia de Isaías, que ela se aplica precisamente ao Messias, e ele assume quando ele diz hoje, essa palavra, esta passagem da Escritura se cumpriu. Ou seja, é impactante, porque ele diz, essa palavra agora está se cumprindo. Ele toma posse e ele diz com todas as letras que ele é o Messias e que a missão dele é essa que está aqui anunciada. E qual é a sua missão propriamente? Meus irmãos, aqui está o programa de vida do Senhor. Interessante que ele já inicia a leitura, ele pega o início do Evangelho, o capítulo 1, a introdução de Lucas, a importância daquilo que ele escreve aqui. E o Evangelho de Lucas é muito importante nesse sentido, porque ele é bastante elaborado. Lucas tem uma
uma facilidade muito grande para escrever, para transmitir. E ele diz aqui: decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. A história, aqui o Evangelho de Lucas, na verdade, é um retrato do próprio Cristo e da sua missão. E em seguida ele vai já para o versículo onde Jesus volta para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Então ele ensinava nas sinagogas e tal. Mas o importante é que no sábado ele vai à sinagoga e proclama esta passagem do livro de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Fechou o livro e disse: se cumpriu. Então em Jesus se cumpre, ou seja, ele é a plenitude. Essa palavra é mais do que um ensinamento, é mais do que uma doutrina. Muitas vezes nos fixamos muito em doutrina, e isso nos faz perder a essência da nossa fé, que não se fundamenta em doutrina, mas numa pessoa, em Cristo, vivo, presente. Um Cristo que hoje faz coisas maravilhosas, como fez naquele tempo. Aí estão os dons de milagres, não que devamos viver a nossa fé à procura de milagres, mas Deus faz, e é tudo pela fé. É tanto que na hierarquia dos dons, que São Paulo aqui coloca muito bem, nessa carta aos Coríntios, em primeiro lugar estão aqueles que edificam e constroem a própria igreja, a própria comunidade. Como ele diz aqui, deixa eu pegar mais para frente, está aqui. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Esses três dons que formam de fato o alicerce para edificar a igreja. Eles são mais importantes que os outros, naturalmente, porque edifica a todos. O edifício espiritual. Os apóstolos, que hoje estão representados na pessoa dos bispos, dos pastores da igreja, e cada igreja particular, ela se forma em torno de um pastor, de um bispo que, com o seu presbitério, ele pastoreia aquela porção confiada a ele. E é muito importante aqui o respeito e a obediência a essas diversas instâncias. Claro que o poder não é exercido pelos apóstolos com tirania, como o próprio Senhor pediu, mas o poder deve ser sempre visto e exercido como um serviço, porque cada um de nós tem que prestar conta daquela missão que lhe foi confiada, porque na verdade a igreja é de Cristo, e nós somos dele, nós pertencemos a ele, porque ele nos resgatou.
Ele que nos deu a vida pela nossa salvação, pela nossa libertação. Depois vem os outros dons, dons diversos, a saber, dom de milagres, curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção. Você está vendo que dom de governo e direção aqui está lá embaixo, não está lá em cima. O pastor, ele não é um gestor, ele não é um administrador de patrimônios. Em primeiro lugar, ele é um pastor do rebanho, daí está o nome apóstolo. E vem os outros dons que todos concorrem para edificar a igreja, mas nós não podemos agora inverter essa ordem como muitos fazem e colocam em risco precisamente a comunhão, colocam em risco a comunhão e querem tomar nas próprias mãos o direcionamento, e nós temos que ser guiados. Para isso o Senhor nos deu pastores para conduzir o rebanho, para orientar de acordo com essa palavra, com esse ensinamento. E para nós que somos parte do presbitério do clero, nós temos a missão primeira de precisamente oferecer Cristo vivo, porque é Ele que realmente nos conduz, e Ele é a palavra viva de Deus, que edifica, que reconstrói e assim por diante. Então, essa liturgia, para não me alongar tanto, ela coloca a palavra no centro, como ela deve estar sempre. E não uma palavra que nós vamos fazer uma leitura fundamentalista ao pé da letra, não. É como nós cantamos no Salmo, como foi o refrão, Elton. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida, Todos. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. E assim eu concluo, porque essa realmente é a síntese. A palavra de Deus é espírito e vida, e é ela que deve conduzir, balizar, orientar a nossa vida. Então a gente deve até, como exercício, se perguntar: qual é a importância que a palavra de Deus tem na minha vida? Qual é a influência que essa palavra tem na hora que eu faço as opções e tomo as decisões na minha vida? Realmente ela tem importância? Ela orienta, ela baliza as minhas atitudes e as minhas opções? Ou eu faço dela um adorno espiritual para deleite? Isso que a gente precisa responder para mostrar se essa palavra realmente ela está no centro da nossa vida, ou simplesmente de uma forma, como eu expliquei antes, muito intimista. Nós fazemos dessa palavra, e até muitos querem de uma forma mágica, que a palavra diga aquilo que o meu coração sentiu. Isso às vezes é arriscado, porque o verdadeiro contexto da leitura, da compreensão dessa palavra, deve ser a comunidade. Essa palavra une, essa palavra forma, essa palavra renova, restaura e assim por diante. Por isso que é tão importante a proclamação da palavra de Deus, e que nós estejamos sempre muito atentos, pelo menos a cada domingo, e ter uma sequência
para se deixar conduzir, formar por essa palavra dentro desse contexto de igreja, e não cada um tomando por si, do seu modo, que é muito bem o estilo, digamos assim, da leitura fundamentalista, onde cada um interpreta aquilo que quer. Na verdade, é o Espírito de Deus que nos guia, Ele que inspirou, e é Ele que nos vai revelar aquilo que realmente Deus está falando hoje para nós, e sobretudo no contexto eclesial, no contexto da comunidade. Amém? Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida.